Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Trocando Ideias. Eu sou o Carlos Souza, assessor de imprensa no GMI, e quero destacar que essa rodada especial do Trocando Ideias tem como principal objetivo conectar histórias, visões e aprendizados das pessoas e empresas protagonistas no setor rodoviário de cargas brasileiro. Esta é uma produção especial do GMI, que valoriza a força de quem transforma o setor todos os dias com liderança, inovação e atitude. A cada episódio, vamos trocar ideias com empresários, executivos e lideranças que estão fazendo a diferença nas estradas, nas empresas e nas entidades do TRC. Hoje vamos conversar com Ricardo Lerner, CEO do Gasola e sócio da NSTec, uma empresa que tem revolucionado a forma como as empresas gerenciam o abastecimento de suas frotas, utilizando tecnologia para trazer eficiência, controle e redução de custos no dia a dia da operação logística. Olá Ricardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Trocando Ideias. Obrigado, Carlos, prazer, obrigado pelo convite. Ricardo, queria que você começasse contando pra gente a história da fundação do Gasola e a sua formação como empreendedor no setor de transportes. Legal, então eu sou o Ricardo, pai do Alexandre, marido da Aninha, formado em engenharia de produção e acho que durante a faculdade de engenharia eu acabei me apaixonando por logística, né? Acho que tem muita gente da logística que teve graduação em engenharia. Fiz carreira inteira na Ambev, né? Entrei estágio, trainee, lá em 2012, né? Depois do trainee, e passei por várias áreas dentro da logística da Ambev, né? Na área de insumos, gerente de operações de distribuição urbana e carreira corporativa, né? E durante essa carreira na Ambev, eu tive muita proximidade com todas as áreas da logística, né? E fui responsável por implantação de várias tecnologias dentro da cadeia toda, né? Acho que em algum momento eu quis, por vontade própria, né, empreender. Acho que é uma experiência que eu queria ter. Então, primeiro veio a vontade de empreender. E aí, cara, eu conhecia muito já o setor, né? E por que a gente decidiu o Gasola? Combustível, transporte é a linha mais cara dentro da logística, né? E dentro do transporte, o combustível e gente representa praticamente todo o custo do transporte, né? Então, já que a gente vai empreender, vamos empreender onde está a maior dor das transportadoras, que é o combustível, né? Então essa foi a decisão, né? Ela nasceu de uma vontade própria, mas decidido baseado nessa dor latente do mercado. E depois de identificar essa dor latente do mercado, como você disse, qual foi a solução que vocês encontraram? Como é que vocês viram, aqui está o problema e é assim que nós vamos resolvê-lo? É legal, tem algumas pessoas que me perguntam, putz, de onde você tirou essa ideia, né? E, em geral, essas pessoas que perguntam para mim são as pessoas que não viveram essa dor. Porque as pessoas que viveram essa dor, elas falaram, nossa, eu já tinha pensado nisso várias vezes, mas ainda não tinha executado, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, né? O projeto, o negócio, ele nasce de uma dor que é latente do mercado e para quem é do setor é óbvia, né? Você tem um problema sério no transporte, que é os cartões de frota. Os cartões de frota, para quem não conhece, é como se fosse um vale-refeição, só que é um vale-combustível. Inclusive, as mesmas empresas que vendem vale-refeição, elas também vendem esse vale-combustível. E para a transportadora, ela não tem que dar dinheiro na mão do motorista para abastecer. Então, ela dá o cartão, esse motorista abastece o normal, passa o cartão e paga o combustível. Qual que é o problema? Toda vez que o motorista passa esse cartão de frota, o posto perde aproximadamente metade da margem da venda dele. Explicando um pouco melhor, o posto tem uma margem líquida que varia aí uma margem bruta que varia de 6% a 10%. Esse cartão está cobrando entre 3% e 4%. E pior, o posto ele compra o combustível à vista da distribuidora, mas ele recebe do cartão 30 dias depois. Então imagina, se você tem uma frota que gasta R$500 mil por mês e você está usando esse cartão de frota e o posto está te aceitando, cara, o posto vai receber, ele tem que tirar R$500 mil de fluxo de caixa dele só para atender você, e ainda ele vai receber depois de 30 dias com metade da margem. O que acontece no final do dia? Esse posto ele aumenta o preço do combustível para você que usa o cartão de frota. Ou ele não te dá desconto nenhum, trabalha com preço lá em cima de qualquer jeito, e no final do dia a transportadora que paga essa conta. Aí tem transportadora que faz acordo direto com o posto, que consegue até um preço melhor,
Mas você controlar 500 mil reais por mês de combustível em papelzinho, você cria um problema grande de gestão e de compliance, né? O que o Gasola nasceu para resolver? É conectar essas pontas para que tenham um sistema de gestão dos abastecimentos e, ao mesmo tempo, consigam fazer um pagamento direto sem intermediação dos cartões. Então, com isso, a gente aumenta muito a margem do posto, resolve o fluxo de caixa do posto e, naturalmente, a gente tem maior potencial de negociação de preços de combustível, né? Posso afirmar de maneira conservadora que, em relação a cartões de frota, o Gasola dá uma economia de aproximadamente 40 centavos por litro. É uma diferença muito grande no final do dia, né? É uma diferença grande no final do dia, que impacta todo o setor de transportes e no final do dia impacta a pessoa física. Porque quando você baixa o custo da cadeia logística, isso impacta nos produtos, né? Impacta na inflação do país. Então, assim, é um problema sério o cartão de frota hoje no setor de transportes. E além dessa solução de baratear o preço do combustível também, o Gasola existe um aplicativo, né, que facilita também a forma de pagamento. Antes, os gestores de frota precisavam fazer o Pix ali diariamente para os postos de gasolina e pelo aplicativo do Gasola é possível que isso seja feito de forma automatizada, né? É verdade, você tem algumas transportadoras que o dono não dorme. Aliás, nenhum dono dorme, tá? Mas eles não dormem por causa que tem que ficar fazendo Pix de abastecimento para cada motorista de madrugada, né? Eu acho que a tecnologia ela ajuda em vários pontos. Ela ajuda, primeiro, na parte de negociação. Porque a partir do momento que você tira a maquininha e os adquirentes da jogada, você consegue pegar toda essa margem que é consumida por esses arranjos financeiros e devolver para o ecossistema, para o posto e para a transportadora, que vai facilitar a negociação. Então, a tecnologia ela ajuda na negociação. Segundo ponto, a tecnologia ela ajuda na gestão diária. Assim, para referência, uma carreta... se ela faz 0,1 km por litro melhor ou pior, a gente está falando mais ou menos de uns R$2.000, R$2.500 por mês de economia para o dono da transportadora. Então, assim, você ter em tempo real qual é o teu motorista que está tendo a melhor performance quanto ele está te dando de economia e qual é o motorista que está tendo a pior performance quanto ele está dando de prejuízo, é questão de, muitas vezes, vida ou morte para uma transportadora. E o terceiro ponto é a tecnologia, ela abre novas frentes. Exemplo, segurança. O motorista hoje no Gasola, a transportadora ela pode selecionar para o motorista sempre ter que tirar uma foto da placa, da bomba, do KM. A gente tem uma IA que lê essa foto e vê se está batendo. Ou seja, o cara nem consegue abastecer um veículo que não está lá, se ele não estiver no posto, se tiver um centavo diferente daquele que está negociado, se a placa dele não estiver lá, se a litragem estiver errada, enfim, são 47 travas que a IA ajuda a entender possíveis fraudes ou erros de digitação. Não, perfeito. E o Gasola vem nesse crescimento, nessa evolução, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da trajetória, né? Tudo bem, vocês tiveram ali a solução, tem o aplicativo, mas nesse período que vocês estão atuando no mercado, fala um pouquinho dos desafios que vocês encontraram no mercado também e possibilidades para o futuro. Legal. A gente começou o Gasola em 2020, né? Então, a gente está em 5 anos e meio de Gasola no mercado. Acho que como todo negócio, o começo é mais duro. Não consigo imaginar um negócio que o começo seja mais fácil do que quando você já está mais evoluído, né? Principalmente no nosso caso, porque a gente é um negócio de conexão. E quando é um negócio de conexão, você tem duas pontas. Você tem sempre a transportadora e o posto. Então, hoje a gente tem uma capilaridade de postos a nível Brasil, que são parceiros nossos e, eles nos indicam transportadoras e vice-versa. Transportadoras nos indicam postos. Mas no começo, você tem o posto, mas você não tem a transportadora e vice-versa, né? Então, ele é um pouco mais duro. Então, acho que esse foi o principal desafio, a criação de rede de postos e de transportadoras para manter esses postos ativos, né? Não adianta só você ter um monte de posto e não ter transportadora, porque senão você não está atendendo bem esses postos também, né? E hoje vocês já atendem o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, 100% dos estados. Acho que eu não lembro de um cliente que começou a usar o Gasola e a gente não tinha posto para atender ele nas rodovias, né? E como fazer uma expansão a nível nacional? Como criar formas para que isso seja sustentável? Cara,
Eu não sei se eu tenho essa resposta, não tem uma bala de prata, não tem um segredo, eu acho. Acho que foi muito trabalho duro, por muitos anos e muita consistência, né? Hoje, nesses meses atuais, a gente vem crescendo cerca de 50 postos por mês, né? Atualmente o Gasola está aí com aproximadamente 2.000 postos ativos no Brasil, né? A maioria de rodovia, que é o nosso foco no setor de transportes, mas não teve uma bala de prata. Acho que foi muito trabalho de formiguinha, de botando um posto para dentro, põe a transportadora, põe o posto, põe a transportadora. Por isso que o começo é mais difícil, né? Isso depois, com o tempo, vai ficando mais simples, porque você já tem os postos para colocar a transportadora e vice-versa, né? Como você já tem as transportadoras, os postos começam a nos procurar, né? É justamente sobre isso que eu quero abordar com você agora, né? Você trouxe 2 tópicos muito importantes, a expansão e também o setor. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, da liderança. Como que é você gerir uma empresa que está em alta evolução, crescendo bastante em todos esses anos, né? Vocês, né, começaram se denominando startup, hoje já se denominam uma empresa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios de Ricardo enquanto líder para gerir essa questão toda. Legal. Acho que primeiro, só respondendo de trás para frente, acho que o termo, se é startup, se é uma empresa de tecnologia, é sempre meio obscuro, né? No final não tem resposta. Acho que startup às vezes é um nome bonito, cool, para uma empresa de tecnologia que cresce de maneira escalável. Acho que se isso for uma startup, eu acho que a gente é uma startup, né? Acho que o primeiro desafio para mim, que fiz uma carreira corporativa, era me educar, né? Porque, querendo ou não, é uma experiência diferente. Você liderar o time e ser o responsável por todas as ações, né? Com o time, mas, querendo ou não, no final do dia, a tomada de decisões é tua, né? 100%. Acho que é uma das coisas que eu tenho mais orgulho e prazer hoje é das pessoas que trabalham no Gasola e dos parceiros que a gente fez com transportadoras e postos, né? A gente tem uma cultura dentro do Gasola que a gente valoriza muito o time atual, os clientes atuais e os postos atuais, né? Um relacionamento saudável de longo prazo, é o que a gente sempre fala, né? Então, se uma transportadora não é a melhor coisa para ela usar o Gasola, e já aconteceu, posso dar exemplos aqui, a gente é o primeiro a levantar a mão e falar, cara, não usa o Gasola, porque, cara, não é uma relação saudável. Então, acho que esse foi a gente entender isso, que, cara, o Gasola é para empresas de transporte de veículos pesados que usam. Se aparecer alguém de veículo leve, a gente vai entender, e se a gente achar que não faz sentido para essa empresa, a gente vai falar para ela, porque o nosso compromisso é entregar muito valor para o nosso cliente, né? Então, acho que focar foi o principal aprendizado importante nessa jornada, né? Agora, em relação a time, acho que como todo negócio, quando ele está crescendo, ele no começo você tem uma rotatividade maior e com o tempo essa rotatividade de pessoas ela vai diminuindo, porque você consegue acertar as pessoas que compartilham os mesmos valores e a mesma cultura de trabalho. Acho que isso é a coisa mais importante. Se você tiver as pessoas que compartilham esses valores e vivem essa cultura, as coisas vão dar certo. Se você não tiver pessoas que compartilham esses valores ou não compartilham a cultura, em algum momento você vai ter problema e isso vai impactar a minha transportadora, o meu posto de combustível, né? E isso tudo, como você disse no final, né, impacta no resultado que vocês entregam. E vocês focam muito nessa qualidade, né? Tem muito empresário que diz que faturamento é ego. No final das contas, não adianta nada você ter um faturamento muito grande se a sua qualidade de trabalho que você está entregando, aquele número de faturamento, não está sendo acessível. Se você não consegue entregar o melhor de qualidade, né? Como que o Gasola enxerga essa questão de qualidade de serviço? Cara, foi legal a sua provocação. Eu acho que no começo do Gasola a gente se preocupava muito com o faturamento. E chegou um momento que a gente falou, cara, o faturamento é uma consequência de um trabalho nosso bem feito e de uma maneira feliz. A partir do momento que a gente começou a encarar o nosso relacionamento com os nossos clientes e com os nossos postos para fazer o que é melhor para eles, a gente aumentou muito mais o faturamento, né? E às vezes isso tende a focar e dizer nãos, né? Mas você focar em fazer o que é melhor para o cliente, o faturamento vai vir como consequência. Perfeito. E falando um pouquinho agora desse momento, né, que nós estamos vivendo enquanto setor do transporte rodoviário de cargas, né, eu queria que você falasse como é que você enxerga essa questão de políticas de combustível que estão acontecendo hoje no mercado, tensões internacionais e o quanto isso pode afetar a nossa política de preço nacional.
A transportadora, ela fica muitas vezes numa saia justa, viu? Por quê? Pô, a transportadora, ela negocia frete toda hora, né? Com o cliente dela, né? Com o embarcador, com a indústria, enfim. Toda vez que o preço do combustível muda, para mais ou para menos, quando é para menos, abaixa, a indústria, o embarcador bate na porta rapidinho dela, pedindo para reduzir o frete. Quando aumenta o preço do combustível, e é o que a gente tem vivido no último ano, né? O embarcador não bate na porta dela para falar, vamos aumentar o frete. E ela tem que bater na porta do cliente dela para falar, vamos aumentar o frete. Só que, cara, a gente teve meses que o combustível aumentou 3 vezes no mês. Imagina que situação complexa a transportadora bater na porta do cliente dela 3 vezes no mês para falar, vamos aumentar meu frete porque o combustível aumentou. Então, a transportadora, ela acaba segurando muitas vezes o aumento do combustível numa perda de margem. Né? Então, é uma dor muito séria para a transportadora essa alteração do combustível. Por que acontece tanta alteração do combustível? Primeiro, porque o combustível é uma commodity. Né? Ele é baseado basicamente no preço do petróleo, tem outras variações com o preço do dólar, biodiesel, etc. Né? Mas acima de tudo é isso. Você tem uma influência grande no Brasil da Petrobras, né? Que às vezes repassa, às vezes segura, depende do governo que assume, enfim. E como você tem vários conflitos recentes externos em países produtores de petróleo, né, seja quando foi na Rússia, agora no Irã, cara, isso gera muitas incertezas no mercado, porque a partir do momento que esses países começam a sofrer sanções econômicas de não poder vender o petróleo, você começa a ter menos demanda no mercado e isso infla os preços do barril do petróleo, naturalmente impacta todo mundo, né? E infelizmente, quando a gente pensa no futuro da sociedade no mundo, esses conflitos parecem que vão continuar existindo, né? Por um tempo, né? E então os preços dos combustíveis vão continuar tendo variações, independente se vai ser positivo, para mais ou para menos. E é muito importante para a sobrevivência da transportadora ela saber negociar preço de combustível. Né? Uma coisa que a gente comenta é: o preço do combustível não é negociação de preço do combustível não é um evento, é um processo. Porque não adianta nada você negociar o combustível hoje se daqui a uma semana mudou e você não soube acompanhar. Esse é o trabalho que a gente faz no Gasola, né? A gente dá visibilidade e ajuda no relacionamento de todas as transportadoras com todos os postos para que eles possam fazer a melhor negociação entre eles. E essa questão da política brasileira de exportar o petróleo bruto e comprar ele refinado afeta de alguma forma? Acho que tudo que for mexer no petróleo, na decisão, vai afetar. Hoje, grande parte do petróleo, quem define o preço grande parte do preço do diesel quem define é a Petrobras, né? Você tem algumas exceções na Bahia, principalmente, que é mais externa, mas tudo que você for mexer em relação a petróleo ou a Petrobras vai impactar o preço do combustível, né? Às vezes para mais, às vezes para menos. Perfeito. A gente está falando um pouquinho de momento atual do TRC, do Transporte Rodoviário de Cargas, mas vamos falar um pouquinho agora do momento atual do Gasola, né? O Gasola recentemente foi adquirido pela NSTEC, né? E eu queria que você falasse um pouco desse momento desse novo momento do Gasola. Legal. Acho que a gente está muito animado, acima de tudo, né? Eu continuo liderando o Gasola, também como sócio da NSTEC, né? A NSTEC é a maior empresa de software, a maior empresa de tecnologia de logística do Brasil, né? É a 4ª maior empresa de tecnologia do Brasil, pegando todos os softwares. Acho que deu muito match com eles, principalmente em termos culturais e de propósitos. Né? Acho que são pessoas que entendem muito de logística, que têm sempre muito a agregar e que respeitam muito a trajetória de todos os empreendedores e as coisas que deram certo. Né? Então, o foco nosso com o NSTEC é o produto Gasola ser potencializado muito. Afinal de contas, hoje o Gasola conta com aproximadamente 300 transportadoras como clientes, né? A NSTEC tem mais de 40 mil transportadoras, né? Imagina a sinergia de negócio que isso não pode ter, e quanto mais volume a gente traz para o ecossistema do produto Gasola,
todo mundo ganha. Eu consigo levar mais volume para o posto, com uma taxa menor, resolvendo o fluxo de caixa dele, negociando melhores preços de combustíveis para as transportadoras, né? Então acaba sendo um efeito rede muito interessante, né? Eu acho que o gasóleo estava vindo já numa boa crescente, mas com a NSTEC isso tende a acelerar muito. E esse foi o principal motivo dessa junção com a NSTEC, de a gente acelerar o nosso impacto para melhorar a vida das transportadoras. E em questão de estratégia, né? O Gasola vem num crescimento, né? E você falou também da tecnologia da NSTEC. Então a ideia é, da mesma forma que o Gasola vai disponibilizar a tecnologia, o produto do Gasola para a NSTEC também vai oferecer os seus produtos para que o Gasola cresça? A NSTEC é uma empresa com uma série de produtos na parte de tecnologia, o Gasola é mais um deles. O foco principal é todo mundo que está no ecossistema NSTEC ter acesso à plataforma Gasola e vice-versa. Obviamente que todo mundo do Gasola ter acesso à plataforma da NSTEC. A diferença é que eu vejo os 300 clientes, metade já é cliente da NSTEC, né? Então sobra só a outra metade, né? Então o foco principal é como a gente pluga o Gasola dentro do ecossistema que é bem mais sólido hoje a nível Brasil, que é o da NSTEC, né? E foi recente, né, essa aquisição, a divulgação da aquisição, né, aconteceu ali no dia 5 de julho? Dia 30 de junho. Dia 30 de junho, me desculpa. Não, foi dia 5 de julho, que dia 30 de junho foi executado. Perfeito, foi quando saiu você tá a certo, divulgação. Você tá certo. E, claro, né, recente, mas vocês já estão sentindo impacto? O que vocês provisionam para o futuro? Cara, eu acho que assim, primeiro é o impacto do time e dos clientes. Todos os clientes olharam com muito bons olhos, os postos olharam com muito bons olhos, isso para mim é muito importante. Segundo, o time, cara, ficou muito feliz, porque querendo ou não, como toda empresa, a empresa que está crescendo, as pessoas que entregam resultados vão crescer junto. A empresa que não cresce, por mais que a pessoa está entregando resultados, você não consegue crescer. Então isso abre muita porta para o time do Gasola, que vai continuar no Gasola, mas entendendo que a gente tem um futuro próspero, as pessoas vão poder crescer de maneira mais acelerada. E eu acho que esse é o meu motivo principal também de ter feito esse negócio, porque o Gasola, eu realmente acredito que o Gasola vai ser a maior meio de pagamento de combustível do Brasil. E de maneira acelerada. Né? Então isso é um desafio legal. Impacto, mas eu acredito mesmo. Acho que quando a gente olha a tese de negócio, o potencial de sinergia, a força das marcas, eu não vejo muito como não ser. É justamente essa a minha próxima pergunta. Eu já perguntei com você sobre liderança, né? Sobre o Ricardo, quanto líder para o crescimento do Gasola. O Ricardo, neste momento, né? Eu queria que você falasse... e claro, né? Nós temos o trabalho do Gasola, você fica muito feliz pela empresa, mas existe uma satisfação pessoal também pelo sucesso, né? Eu demorei para entender esse sentimento. As pessoas, depois que foi divulgado, perguntaram para mim se eu estava feliz. E eu não sabia responder. E depois eu comecei a digerir, eu acho que eu sei responder já essa pergunta. Olhando para o passado do Gasola, não é felicidade, é orgulho. Acho que muito orgulho do time construído, da parceria com os clientes, do respeito que a gente tem com os postos e é recíproco por eles, né? Isso eu tenho muito orgulho. Mas a minha felicidade, ela vem do futuro, do que tem para vir para frente, né? Da vontade de fazer esse negócio virar um negócio muito maior, numa velocidade de tempo menor. Então, respondendo o meu sentimento, é orgulho do passado e muito feliz e muito empolgado pelo futuro. Perfeito. E chegando um pouquinho já no final desse nosso bate-papo aqui, tá muito interessante, poderia ficar horas aqui conversando com você. Você falou sobre o Gasola poder ser a maior empresa que presta esse serviço. Sim. E além de resultados, eu queria saber de você, qual o legado que você pensa que o Gasola pode deixar? Cara, eu realmente acredito que a gente faz um bem para a sociedade na redução do custo logístico. Tudo que você puder reduzir de custo logístico, principalmente rodoviário, que é o principal custo logístico do Brasil, você está ajudando a impactar a indústria na ponta e isso tem um impacto na inflação direto, né?
Acho que esse é um legado que a gente ajuda, e quanto mais a gente conseguir impactar transportadoras e postos espalhados pelo Brasil, aumentando a margem dos postos e reduzindo o custo da transportadora, mais impacto a gente vai ter na sociedade e para melhorar a economia do país. Perfeito. E para finalizar, queria que você deixasse um conselho ou algo que você possa dizer para um jovem empreendedor que está começando agora, que tem, né, esses desafios que você trouxe desde o início, o medo, né, que paira essas pessoas. O que você diria para uma pessoa que está começando agora a empreender? Acho que a principal coisa é aproveite a jornada. Se você ficar muito focado só no resultado, principalmente se for financeiro, você vai perder o foco, porque aparecem várias oportunidades ao longo da jornada, né? Mas quando você está focado no aprendizado que você está tendo de experiência de vida, cara, isso não tira teu foco nunca, porque todo obstáculo que você for encarar, você vai encarar como mais uma vivência de vida que vai tornar você uma pessoa mais madura, pessoalmente e profissionalmente. Isso traz leveza, isso traz foco, e eu acho que isso gera muito resultado. Então, acho que esse é o conselho. Show, Ricardo. Muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Papo muito enriquecedor. Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aproveitou bastante do que você disse. Obrigado. E assim, a gente encerra mais um episódio do Trocando Ideias, dessa vez com o Ricardo Lerner, CEO do Gasola e sócio da NSTech. Uma mente inquieta que está provocando mudanças reais no transporte, com tecnologia, visão de futuro e muita vontade de resolver problemas históricos do setor. O Ricardo nos mostrou que é possível inovar com propósito, descomplicar processos e ajudar empresas a enxergar valor onde antes só se via custo. Falamos sobre liderança, empreendedorismo, dores do mercado e o que ainda pode ser transformado com atitude e criatividade. Se essa conversa te despertou novos olhares sobre o transporte ou te inspirou a buscar soluções diferentes para a sua operação, compartilhe esse episódio com a sua rede. A inovação precisa de voz e o transporte precisa de visibilidade. A gente se encontra no próximo episódio.